Boa noite para todo mundo que está me ouvindo. Eu me chamo Tarek Molina Mourad, faço a matéria de Biofísica na Universidade Federal da ABC. E essa vai ser a minha A3, minha terceira. Essa vai ser minha A3, minha terceira avaliação do curso. Eu vou falar sobre o modelo do grande elétron, o background clássico do efeito Compton. Não é uma parte diretamente é uma parte diretamente ligada à biofísica, mas não é diretamente ligada à parte mais prática ou à parte mais teórica, sim a parte mais histórica. Tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar fazer uma introdução, né? Quem foi o Compton? A imagem pública de Arthur Holly Compton, ela sempre está associada à contribuição para o desenvolvimento da velha teoria quântica, devido à descoberta do efeito Compton, que deu o prêmio Nobel de 27 para ele. Realmente, a tal descoberta foi uma forte evidência experimental para a necessidade da quantização da radiação para a explicação do espelhamento dos raios-x pela matéria. A reconstrução da trajetória científica do Compton mostrou que o personagem ele é bem diferente do que a gente tem como imagem de um físico quântico, um dos pais fundadores da teoria quântica, né? De 1916 a 1929, o interesse e a motivação do Compton foram basicamente para o uso da física clássica, né, para tratar o espelhamento de radiação de alta frequência pela matéria. A linha de investigação do nosso personagem era o estudo dos raios-x e não aquela da construção da teoria quântica. A ideia de que o Compton estava interessado em um campo de pesquisa diferente daquele destinado à discussão do desenvolvimento da teoria quântica pode ser ilustrada a partir da seguinte da frase escrita pelo Ellison, que é basicamente ele não se juntou às peregrinações da década de 1920, meramente parando naquelas cidades incidentalmente em uma turnê europeia. A sua abordagem quântica para explicar o processo de espelhamento dos raios-x foi fruto de um longo período no qual Compton ele relutava em aceitar a teoria quântica. Enquanto isso, ele utilizava modelos e teorias clássicas para fundamentar as conjecturas que ele tinha. Vamos pular aqui. A predisposição de Compton quanto à física clássica. Né? A confiança do Compton nos fundamentos da teoria clássica foi fruto da pesquisa dele, né? Porque o doutorado dele foi baseado em física clássica. Foi também fruto das discussões com o irmão dele, o Colt Compton, e com o britânico lá do prêmio Nobel, o Owen Richardson, as quais aconteceram em Princeton no final da década de 1910. Compton então havia adquirido uma atitude de completa confiabilidade na validade universal da eletrodinâmica clássica. Além de ter influenciado as ideias de Compton, a descoberta de von Lauer foi extremamente importante para as pesquisas em raio-x, que aumentaram 3 vezes mais durante os anos de 1911 até 1913. Após o período, quase todos os físicos acreditavam que a difração dos raios-x por cristal havia evidenciado que os raios-x e a luz ordinária eram equivalentes, ou seja, eram ondas eletromagnéticas. Né? Sobre a descoberta de von Laue, Compton comentou que ainda existiam outras hipóteses, tal como a que ele defendia e que era defendida pelo físico britânico William L. Bragg, que era a hipótese dos raios-x ser constituídos de corpúsculos, cada qual tendo um par de partículas carregadas que se moviam com a velocidade da luz. Através da conjectura, o Bragg ele tentou explicar a diferença entre a radiação espalhada e aquela espalhada na face emergente quando os raios-x atravessam a matéria. Contudo, Compton ele tinha conhecimento do fato que o Richardson havia demonstrado que tal fenômeno era compatível com a teoria ondulatória dos raios-x.
dos raios-x conduziu quase ao abandono da hipótese do quantum de luz. Até mesmo Albert Einstein, que havia proposto em 1905, ele mostrou que estava mais cauteloso a trabalhar com problemas quânticos, não se referindo diretamente ao quanta de luz. Depois que o Arnold Sommerfeld mostrou que a simetria da distribuição de intensidade dos raios-x poderia ser explicada pela teoria clássica de ondas. Porém, ainda havia uma forte evidência a favor dos quanta de luz, a explicação de Einstein para o calor específico dos sólidos. Ok, mudando. Show. De acordo com a teoria do Thomson, o valor estimado para o coeficiente de absorção era dado pelo coeficiente de fluorescente de massa, coeficiente de espelhamento de massa. Na expressão do Thomson, o coeficiente de espalhamento era uma constante com 0,188 cm² por grama, que não dependia do comprimento de onda da radiação incidente. Logo, o coeficiente de absorção não deveria ser menor do que 0,188 cm² por grama. Ao contrário disso, o físico britânico Charles Barkley, que ganhou o Nobel em 17, havia observado que o coeficiente de absorção de massa dependia do comprimento de onda da radiação incidente. O Barkley encontrou que para o raio-x de 0,145, que o coeficiente era igual a 0,153 cm² por grama. Em outras medições relacionadas com o coeficiente de absorção do alumínio, Barkley e o físico japonês M. Ishino encontraram o valor 0,045 para o mesmo coeficiente. Na construção do modelo teórico, Compton considerou uma frente de onda S incidindo sobre um elétron relativamente grande, que é isso aqui. O ponto A e o ponto B, eles representam a radiação espalhada pela parte do elétron em A e a outra parte do elétron em B. Conforme dá para ver no diagrama, há uma diferença de caminho entre a radiação espalhada em A e aquela espalhada em B. O que resulta de uma diferença de fase entre aqueles dois caminhos. Tal diferença de caminho pode resultar em uma interferência destrutiva, já que as ondas superpostas não possuem a mesma fase. A intensidade dos raios espalhados em P, portanto, teria um valor reduzido. O Compton chegou então à conclusão de que a suposição de um elétron relativamente grande é capaz de explicar qualitativamente o decréscimo observado no espalhamento da radiação eletromagnética, quando o comprimento da onda torna-se muito curto. Foi assim que Compton explicou os resultados experimentais obtidos por Barkley e Ishino. Além de propor um grande elétron, Compton também sugeriu diferentes formas para o mesmo. Ele calculou novas equações para o coeficiente de espelhamento, baseado nas seguintes formas para o hipotético modelo do grande elétron. A primeira é uma esfera rígida de eletricidade, a segunda é uma casca esférica flexível de eletricidade, e a terceira é um fino anel flexível de eletricidade. Em seguida, Compton inseriu os resultados experimentais obtidos por Ishino para o coeficiente de espalhamento nas equações encontradas por ele, e assim ele determinou o valor estimado para o raio do grande elétron. O grande elétron proposto pelo Compton era 1000 vezes maior do que o modelo elétron escrito na teoria de Thomson. A partir daí, o seu raio deveria ser igual a 1 vezes 10 a terceira centímetros. Fazendo uma analogia com o modelo do Bohr, dá para ver que o grande elétron de raio igual a 0,02 A, como estimado por Compton, era 100 vezes menor do que o átomo de hidrogênio, no qual é estimado ser da ordem de 1A. Tratava-se de um grande elétron, sim, mas ainda menor do que o próprio átomo, que podia ser aceitável, então. Apesar das críticas no modelo dele, que era sobre a incerteza do tamanho do comprimento da onda dos raios, ele não desistiu tão cedo da hipótese. Ele só foi começar a duvidar disso lá para 1922,
que era quando ele ia fazer a explicação quântica para o efeito que ele tentou deduzir classicamente. Na mudança foi baseado no ano que ele ficou estudando lá na Universidade de Washington e quando ele estudou lá no laboratório de Cavendish. Ele pôde se engajar com programas de pesquisa mais experimental nesse tempo. Durante os 2 períodos, a pesquisa de Compton passou por diversos estágios de diferentes abordagens teóricas. Após a publicação de um relatório para a National Research Council, em 2022, Compton se mostrou estar em dúvida quanto à potencialidade do seu grande elétron, na explicação para o experimento dos raios-x. Nesse relatório, ele comparou os resultados experimentais obtidos no laboratório e na universidade com a hipótese de um elétron relativamente grande, conforme o gráfico que está aqui. As curvas sólidas elas foram traçadas para esses 3 modelos de elétron. Um elétron de casca esférica, um elétron anelar e um elétron esférico sólido. E as curvas traçadas referem-se aos resultados experimentais. Então você pode ver que ele seguiu, mas ele diferiu ainda. A explicação quântica do efeito Compton foi o resultado de 5 anos de investigação teórica e experimental baseada nas teorias clássicas. A hipótese do grande elétron, ele mostrou o background científico que precedeu o interesse e a motivação do Compton na época com seu compromisso com as teorias clássicas. Como uma das mais importantes fortunas de Compton, rendeu o prêmio Nobel da Física, lá em 27. A sua imagem vai estar sempre associada à construção da teoria quântica. Contudo, a sua biografia científica evidencia-nos uma pessoa muito mais engajada, inserida no programa de pesquisa bem definido, estudo da radiação de alta frequência, cujos problemas são independentes daqueles enfrentados pela teoria quântica antiga. O fato de Compton ter criticado a teoria clássica de Thomson na sua explicação do processo de espalhamento não pode ser visto como uma crítica à base das teorias clássicas, mas ao modelo de elétron utilizado pelos Thomson. Para o Compton, o tamanho e a forma do elétron eram essenciais para a teoria clássica dos raios-x, coerente com o resultado experimental. Durante os anos que antecederam o efeito Compton quântico, o Compton defendeu um elétron cujo tamanho era comparável à magnitude do comprimento de onda da radiação incidente, que era completamente antagônico ao elétron que o Thomson tentava aplicar. A hipótese do grande elétron é tão radical quanto a hipótese do quanto de luz do Einstein. Em uma conferência dedicada à discussão do seu modelo, o Rutherford iniciou a conferência dizendo: esse é o Dr. Compton dos Estados Unidos, ele está aqui conosco para discutir o seu trabalho sobre o tamanho do elétron. Eu quero que vocês ouçam atentamente. Contudo, vocês não devem acreditar nele. Esta é uma citação que demonstra a forma pela qual os físicos eles meio que repudiaram o grande elétron. Os maiores físicos, considerando que estava Thomson, estava Rutherford no meio da conferência falando isso. Bem, foi essa a minha explicação, esse é o meu tema e meu artigo científico. E muito obrigado.